Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí à última aula do ano, finalmente, né, pessoal? Então, vamos lá. Hoje é bem tranquilinho. Só terminar aí a parte de DNS. Então, vamos lá. Deixa eu mudar para a tela toda, senão depois não vai dar. Pessoal, então é o seguinte. Bom dia, Jean. Não, amanhã é só a prova, né? Aí vocês vão ficar livres de mim. Ok? Então, aula mesmo é hoje. Hoje é despedida, né, pessoal? Uma pena que a gente não teve aula presencial, mas vamos ver se a gente se encontra em março. Então, vamos lá. Pessoal, então, olha só. O protocolo DNS, como eu falei na aula teórica, é um protocolo que vai traduzir os nomes de domínios para os endereços IPs. Tá? E, como eu tinha falado, o servidor DNS ele é baseado numa base de dados distribuída e não existe um servidor DNS que vai conduzir os endereços da internet. Ele toma uma hierarquia. Então, cada tipo de servidor vai conter aí alguns endereços, dependendo aí da camada que ele tiver. Então, nós vamos ver isso bem na segunda parte aqui da prática. Aí, aqui no roteiro, eu mostro para vocês 3 tipos de comandos DNS. Os comandos, né, dessa vez vão ser os mesmos, tanto para quem estiver no Windows quanto para quem estiver no Linux, tá? O NSLookup, ele funciona da mesma forma nos dois sistemas. Então, o comando, né, chamado NSLookup, que é busca aí por nome de domínio, o mais simples deles é esse primeiro comando que está ilustrado aqui, que a gente faz o comando mais o domínio que a gente quer consultar. A resposta vem com o nome e endereço IP do servidor DNS que te respondeu a pesquisa, a consulta, e vem com o nome e o endereço daquilo que você consultou. Então, aqui no primeiro exemplo, se eu consultei www.mit.edu, primeiro falou que foi esse DNS aqui que respondeu a pergunta, aqui está falando qual é o IP do servidor que a gente consultou. Então, essa consulta comum que a gente está acostumado a fazer, principalmente para consultar o IP lá daquele servidor Gaia. Depois, a segunda, vem esse NSLookup menos type igual a NS, quer dizer que eu quero pesquisar quais são os servidores DNS de um determinado domínio. Tá? Então, nesse caso aqui, o autor ele estava pesquisando quais eram os servidores DNS do domínio lá do MIT. Então, o mesmo servidor respondeu para ele e tiveram 3 respostas. Quer dizer que tem 3 servidores DNS. Né? Se vocês fizerem uma consulta desse tipo lá no Cefet, vocês também vão ver que tem 3 servidores. Então, cada domínio tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 servidores DNS, tá, gente? Porque se um der problema, outro assume no lugar. E o terceiro tipo, que está aqui embaixo, é o seguinte: eu faço uma consulta de DNS deste domínio que está aqui, no caso aqui da Coreia, mas eu indico qual servidor DNS que eu quero que me responda essa pergunta, tá? Então, vejam que nos 2 aqui primeiros eu não indiquei qual servidor DNS que eu queria que me desse essa resposta. Então, veio o servidor local lá da rede de onde a pessoa estava respondeu. Aqui
eu estou forçando que um determinado servidor me responda. E aí, o que acontece? Vocês vão ver aqui que esse servidor que ele indicou, esse Bitsy aqui, é que respondeu a consulta e passou para ele o número DNS. Uma outra observação a gente fazer é quando aparece essa mensagem aqui, ó, non-authoritative answer, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o servidor DNS que está respondendo a consulta DNS não é o servidor dono daquele domínio, tá? Já vou explicar isso melhor no nosso exemplo aqui. Então, primeiramente, eu vou pedir que depois vocês assistam 2 pequenos vídeos sobre DNS, para vocês entenderem um pouco mais a importância do DNS na internet, né? Sem DNS, a gente ia ter que ficar guardando números IPs de todos os servidores, né? Então, e como que é um serviço também, né, que pode ser atacado aí, então a gente tem que ter muita preocupação com segurança, tá? Aqui tem uns comandinhos aí para vocês limparem o cache, tá? Então tem aqui para Linux e para Windows. E aí eu peço para vocês executarem aí a captura do Wireshark, tá? Então vou começar aqui o meu para mostrar aqui para vocês como é que vão ficar os pacotes. Aqui no caso hoje eu estou na rede sem fio, a placa é essa aqui. E eu venho aqui no terminal, vou repetir os comandos que eu já tinha até feito aqui. Peraí. Opa! Aqui. Tem alguma coisa aí. Então, o que acontece? Primeiro comando, uma consulta comum. Gente, peraí que eu só vou ligar aqui a minha tabela.
Desculpe, acabou caindo aqui antes de eu conseguir colar na tomada. Então, deixa eu voltar elas aqui. Minha bateria tá muito ruim, não tá dando nada. Vamos lá. Abre de novo. Vou pegar o roteiro aqui para nós. Então, eu estava falando aqui as 3 consultas que a gente vai fazer. Vai ser uma busca pelo IP da página do google.com. Depois, a gente vai pesquisar servidores DNS Google. Depois, procurar qual que é o IP do Gmail pedindo para um DNS da Google. Tá? Vamos lá? Eu vou abrir aqui o WordChat novamente. Iniciar aqui minha placa. Aqui. E vou abrir o terminal aqui para fazer esses 3 comandos. Tá? Então, primeiro, ns lookup da página aí do site do Google. Então, olha só. Aqui ele me responde primeiro qual foi o servidor que respondeu a essa consulta. Tá? Depois, ele me responde aqui com os endereços IPs. Veja que já vem com IPv4 e IPv6, né? Nós vamos ver esses pacotes também, vocês vão ver. Bom, outra coisa é segunda consulta, eu consultar o site da Google, eu quero consultar os servidores DNS da Google. Então, eu vou colocar o site. Depois, o que acontece aqui? De novo, o servidor local me responde e me entrega servidores DNS da Google. MS 2, 3. E essas voltaram a me escutar agora, pessoal? Beleza. Caiu aqui meu áudio. Falando aqui em turma. O que eu estava falando aqui é que essas 2 consultas vieram com essa informação de non-authoritative answer. O que isso quer dizer? Quer dizer que a consulta ela foi respondida um servidor dele, não é o servidor dono, o autoritativo, né, do domínio Google. Por quê? Porque essas minhas consultas foram respondidas pelo servidor local da rede que eu me encontro. Agora, quando a gente for fazer a terceira consulta, nós vamos consultar o Gmail, que é da Google, né? Eu vou pedir
o servidor da Google que me responda essa pesquisa. Então, eu posso escolher um desses aqui em cima, colocar o NS1, por exemplo, qualquer um, esses 4, e aí eu vou pedir para que ele me responda qual que é. Então, se eu der aqui, deu um espaço aqui sem querer, desculpa aí, pessoal. Aqui, olha, o que vai acontecer? Quem que respondeu a pergunta foi um DNS da Google. E vejam que interessante, que não vai aparecer aquela informação de não autoritativo, olha. Então, o próprio servidor responde quais são, melhor dizendo, os IPs do Gmail, tanto IPv4 quanto IPv6, e não informação de não autoritativo e answer. Foi o próprio servidor da Google que me respondeu, ou seja, o servidor responsável pelo domínio da Google. Então, isso aí é bem interessante de vocês observarem, tá? Outra coisa, a gente vê aqui, aí você que no lugar, para que é captura, para mostrar os pacotes. Então, aqui no filtro vocês podem colocar DNS. E ele vai aparecer aí o pacote. Então, vejam bem. Nós fizemos 3 consultas. Então, vocês vão verificar. Vejam que essa primeira aqui foi a primeira que eu fiz, do site aí do Google. Aí, vocês vão reparar que cada comando que eu digitei, vão ter 2 pacotes que vão ser enviados, tá? O que acontece? O pacote aqui vai aparecer esse A aqui. Tem esse pacote que vai aparecer 4 asas aqui, tá? Deixa eu aqui, pessoal. Então, voltando aqui, olha. Consulta A, tipo A, gente, ela vai pedir pelo V4 do domínio que você está consultando, tá? E a consulta com esses 4 As aqui vai ser com a consulta V6, tá? Então, vejam que vão ser 2 pacotes enviados pela máquina de vocês e 2 respostas recebidas. Uma para trazer o IPv4, outra para trazer o IPv6, tá? Isso é automático. As consultas DNS, elas já fazem esse disparo aí dos 2 pacotes aí. Então, aqui, pessoal, quando pedir para analisar o primeiro comando, vocês podem analisar só o do IPv4. Responder aqui as perguntas. Aqui eu peço para vocês, primeira requisição DNS, ver a questão aí de porta de origem, porta de destino, tá? E aí vocês vão ver que é o servidor local, que vou responder o primeiro, e aí vai pedir alguns detalhes aí a resposta. Né? Então, vocês vierem aqui, abrir aqui em Domain Name System, a tela aqui, vocês vão ver o conteúdo aqui embaixo, vai ver quantas respostas que, no caso aqui dessa consulta, é uma só, né? Então eu posso aqui, abrir aqui, né? Então esse type A é para trazer o endereço IPv4, tanto que apareceu aqui, ó, endereço IPv4. Se vocês por um acaso olhassem aqui a outra resposta, né, do 4A, vocês vão ver aqui o endereço IPv6, tá?
Aqui tem as perguntinhas aí para vocês responderem. E aí, no item 7, para vocês localizarem a segunda requisição da ANS, que é o seguinte, onde vocês vão achá-la, né? Deixa eu só puxar aqui a tela, se tem problema eu vou ver. Aqui, vem aqui, olha, aqui vieram outras coisas, né, da minha máquina, não foi essa consulta que eu quero, a consulta que eu quero, aqui, descendo, opa, nossa senhora, veio muita coisa aqui, mas dá para achar a consulta tá aqui. Dessa vez a do azul, olha, que tá aqui minha máquina para o servidor local. Mas aqui, ó, tipo A, eu estou buscando. Ah, não, desculpa, gente, esse aqui já faz parte do terceiro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu tenho que achar o Type A, não, é Type NS. Vou procurar aqui. Cadê meu segundo comando? Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se tem uma forma melhor. Nossa senhora, isso é difícil aqui, viu? Vocês têm que achar que aparece o tipo NS. Achei. Então, tá aqui, pessoal. Olha, tem que achar esse NS aqui. Porque os tipos 4A e A não são o comando que a gente pediu. Nós pedimos NS aos servidores DNS aí da Google. Que foi a pergunta. Foi a resposta. E dessa vez, aparecem aí 4 respostas. Uma para cada servidor DNS que ele me indicou. E vejam que nesse caso, ele só me retornou os nomes dos servidores DNS, tá? Que na hora que eu vou digitar o terceiro comando, olha só, ele vai ter que vir aqui. Vai ter que. Aqui, ó, aqui eu pedi o Gmail, já achei aqui. Mas primeiro, quando eu digitei esse comando aqui, olha, para perguntar do Gmail, nesse servidor DNS da Google, eu ainda não sei o IP do servidor DNS da Google. Então, ele primeiro pesquisou o IP do servidor do DNS, que apareceu essas duas consultas aqui, e depois ele mandou para o servidor DNS da Google. Veja que esse IP, ó, 216.239.3210, se vocês repararem, é exatamente o IP que aparece aqui como resposta do terceiro comando, tá? Aí sim, é essa que vai ser a consulta que vocês vão analisar, tá? Essa aqui, desculpe, que é perguntando qual que é o IPv4 aqui do Gmail para o servidor da Google. Por isso, como o Gmail é da Google e o servidor DNS da Google é dono desse domínio, não aparece aquela informação aqui de non-authoritative answer aqui, igual aparecia aqui em cima, porque aqui em cima era um servidor local que estava me respondendo. E aqui era o servidor da Google que estava respondendo, e não aparece essa informação de resposta não autoritativa, tá? Então, aqui vai ser o terceiro comando que vocês vão analisar, e aqui está a resposta. Também gerada do tipo IPv4 e tipo 4A IPv6. Vocês podem analisar só de IPv4, né? Estou apontando aí como curiosidade. No item 9, tá? Aí vocês vão digitar no Linux. Então, lembrando aí, quem tiver no Windows, abra a máquina virtual, tá? No Linux, a gente vai usar um outro comando DNS, que é o chamado dir. E aqui é o seguinte, esse também é um comando muito parecido com o NS Lookup. Ele tem uns recursos aqui
interessantes. Então, vou mostrar para vocês. O primeiro comando, eu estou falando o seguinte, esse no REC, essa opção, é uma não recursivo. Quer dizer que a consulta DNS seja recursiva. O que é isso? Eu vou pedir aqui para um servidor raiz da empresa. Agora estão me ouvindo novamente, pessoal? Estão me ouvindo, né? Esse áudio hoje não deve ficar, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Estou aqui. Então, esse não recursivo, eu vou perguntar no site do Departamento de Computação da UFMG, uma consulta do tipo A, escritazinho aqui no final, mas só que eu vou pedir para um servidor raiz internet. Servidor raiz, não vai aqui no Brasil, normalmente o processo, né? Eu vou forçar o processo para o servidor raiz, tem que porque não é o UFMG. Então, o que vai responder aqui para nós? Isso servidores que tem o domínio.br. Então vejam que tem um monte de coisa. Mas ele fala o seguinte, olha, aqui eu estou respondendo quais são os servidores DNS do .br. Se essa consulta fosse recursiva, ele ia automaticamente perguntar qual é o servidor servidores do Brasil, UFMG, ia perguntar para o servidor da UFMG do Departamento de Computação lá. Então, aqui no caso, eu pedi para ser não recursivo. Então, ele faz uma consulta. Pessoal, minha conexão aqui está ficando muito ruim. Mas, enfim. Olha só. Então, ele pergunta, só vai responder quais são os servidores DNS do Brasil, porque ele não vai saber responder o site do Departamento de Computação da UFMG. Aí, para vocês continuarem as consultas, agora fazendo a consulta para um servidor DNS do .br. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Pergunta a mesma coisa. Qual é o site do Departamento de Computação da UFMG? Também não recursivo. Ele me responde, ele fala, olha, o do Departamento de Computação da UFMG eu não sei, mas eu sei os servidores DNS da UFMG, né? Então, a gente vai ter esses servidores DNS, principalmente esse 0102, e aí a gente pode partir aqui para colocado um que eles tinham antigamente, então eu vou pedir para vocês trocar esse aqui, por exemplo. Tá? Vou até trocar lá depois para ficar certinho. Mas então, o que nós vamos fazer? Repetir aqui a consulta.
eu vou colocar aqui, eu quero que esse servidor dns01.rede.ufmg.br que me responda. Aí, olha só, vamos ver se ele conseguiu me responder. Aqui ele ainda ele me responde aqui, olha, que ele só está nesses outros servidores do DNS. Vamos ver também. Não, então vai dar para a gente fazer, pessoal. Deixa eu ver aqui. Porque antes ele não me respondeu esse. Respondeu esse. Vamos lá. Agora sim, finalmente tem um servidor que sabe me indicar que o site do Departamento de Computação, ele tem, a gente chama de canonical name, por isso que é CCC name, é agatha.dcc.fmg.br. Finalmente, ele me envia o IPv4 do site de computação da UFMG. Esse valor aqui, 150.164.035. E aí, por fim, eu peço para vocês irem aqui no browser e colocarem aqui esse e a gente vê o que vai acontecer. Ele fala que o site não, né? Nada de um erro do cercado lá da lei. Só uma experiência. Opa, vamos lá. Caiu, foi tudo aqui agora. Vou botar minha tela inteira aqui. Acho que vamos seguir aqui. Vou tentar só mais uma vez. Está conseguindo problema. Tá? É só uma ativa. Né? É possível a gente acessar o não me deixar fazer isso. Vocês sentem melhor de responder aqui e falar o que é. Tá? Então, essa alguns detalhes aí do DNS, né? Vocês vão ver aí algumas características do cabeçalho. Alguma dúvida aí em relação à aula de hoje ou às outras aulas, pessoal? As últimas aulas ou essa
ficando bem? Então, hoje é só, tá? Qualquer coisa aí, me envia um e-mail. Então, pessoal, vá para a sala também, se quiserem tirar alguma dúvida.